Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui uma videoaula falando sobre a introdução do estudo da química. A gente vai entender aqui nesta primeira aula o que é a química e o que ela estuda. Nós vamos ver por uma vertente onde nós vamos perceber que a química é uma ciência e que toda ciência ela tem um alvo de estudo. E se compreendermos bem este alvo de estudo, vamos entender para que serve a química e o que ela tenta explicar, tudo bem? Bom, aqui é do Estuda Mais e vamos começar a nossa videoaula falando sobre o que é a química. A química, ela é uma ciência e é a ciência que estuda a matéria e as suas transformações. Além, é claro, de estudar as energias que são envolvidas nessas transformações. Só que o nosso foco aqui vai ser na primeira parte dessa frase. A química é uma ciência que estuda a matéria. Nós devemos entender o que é a matéria, afinal, é o alvo de estudo da ciência química, que é a ciência que nós iremos estudar a partir de agora. A gente pode definir matéria como sendo tudo que tem massa, olha só, matéria. Deixa eu ver se essa definição não está aqui embaixo. Acho que não, está a definição de massa. Matéria para a gente vai ser tudo o que tem massa, tudo o que possui massa e ocupa um lugar no espaço. E quando a gente diz que alguma coisa ocupa um lugar no espaço, a gente pode dizer que essa coisa ela tem um determinado volume. Então, a ciência é uma ciência que estuda tudo o que tem massa e que tem um volume. Então, a gente pode pensar em várias coisas. Por exemplo, se eu falasse assim, um exemplo. O celular que você tem, o seu celular, ele tem massa? Aí você vai dizer, tem massa. Ele tem um volume? Ele tem um volume. Por quê? Ele ocupa um lugar no espaço e ele tem uma massa, tá? Então você sempre vai pensar, ou qualquer coisa que você pensar, você vai pensar, tem massa, tem volume. Então se eu falasse, por exemplo, uma caneta. Uma caneta, você consegue medir a massa de uma caneta? Consegue. Você consegue medir o volume da caneta? Consegue. Então ela tem massa e tem volume. Logo, a caneta ela é feita de matéria. E se a caneta é feita de matéria, a gente pode dizer que a caneta ela é alvo de estudo da química, porque a química é uma ciência que estuda tudo o que tem matéria, que é tudo o que possui massa e ocupa lugar no espaço. Logo, a química pode estudar uma caneta? Pode. A química pode estudar um celular? Pode. Um ventilador, uma pessoa? Pode, pois tudo isso tem matéria, né? E a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Belezinha? Bem tranquilo, né? Uma coisa que muitas pessoas não percebem e que também tem matéria é o ar. Porque o ar, ele tem massa, o ar ele possui massa, e ele ocupa também um lugar no espaço. Logo, o ar também tem um volume. O volume, muita gente se confunde, fica, mas como assim o ar tem volume? Se você colocar, pense numa garrafa PET. Uma garrafa PET, se você fechar a tampa dela, a garrafa PET é aquela de refrigerante, tá? E você tentar amassar essa garrafa, você vai perceber que você até consegue amassar ela um pouco. No entanto, você não vai conseguir amassar toda essa garrafa. Por que você não consegue amassar toda a garrafa? Porque aqui dentro da garrafa tem ar. E esse ar ele ocupa um lugar nesse espaço. E esse espaço que o ar está ocupando, você não consegue fazer com que o ar saia dali, amassando toda a garrafa, fazendo com que não fique volume nenhum aqui dentro. Isso é impossível, porque o ar ocupa um volume. E ele não vai sair dali se a sua garrafa estiver com a tampa fechada, tá? A não ser que você arrebente a garrafa, obviamente. Mas partindo do princípio que o volume, que o ar
ele tem um volume, você consegue também medir a massa dele, a gente vai dizer que o ar ele também é feito de matéria. Logo, a química também pode estudar o ar, tudo bem? Bom, se matéria é tudo o que tem massa e tem um volume, ou seja, ocupa um lugar no espaço, a gente tem que entender o que é massa e o que é volume. Então, vamos para a nossa definição de massa. Massa é a quantidade de partículas existentes em uma matéria. Quanto mais partículas você tem dentro de um determinado corpo, maior vai ser a massa desse seu corpo. Então, se você tem um corpo que ele tem poucas partículas, a gente vai dizer que ele tem pouca massa, uma massa pequena. Se é um corpo que tem muitas partículas, então a massa vai ser grande. A massa, ela tem unidades de medida. São unidades de medida de massa: a tonelada, o quilograma, o grama e o miligrama. E a gente vai estudar agora como que a gente faz para converter uma unidade de medida na outra. Como que eu converto miligrama para grama, de grama para quilograma, de quilograma para tonelada e vice-versa? Bom, se você quiser fazer as conversões, existem dois métodos. Você pode, na verdade, existe mais que dois métodos, mas eu vou explicar por dois métodos. Um é regra de 3 e o outro é utilizando essa tabelinha que eu já coloquei aqui. Na videoaula de hoje, eu vou explicar apenas pela tabela. E nas próximas aulas, aulas de exercícios, onde eu vou fazer conversões de unidade de massa, eu vou fazer por regra de 3 e pela tabela, tá bom? Como que você converte pela tabela? Primeiro você tem que decorar essa tabelinha aí, onde você tem tonelada, quilograma, grama e miligrama, tá bom? Se você quiser converter de miligrama para grama, você vai pegar a sua unidade e vai dividir ela por 1000, tá? Então sempre você vai pegar o valor que você tem em miligrama, divide por 1000 e você vai encontrar o valor correspondente, só que na unidade de gramas. Se você quiser converter da unidade de grama para quilograma, é só dividir por 1000. Se você quiser converter da unidade de quilograma para tonelada, você vai dividir o valor que você tem em quilograma por 1000 e aí você vai encontrar o valor correspondente na unidade de tonelada. Agora pode estar um pouco complexo, você pode não estar entendendo muito bem, mas não se preocupe, pois eu vou fazer passo a passo essas conversões de unidades para você. Você pode fazer a conversão de tonelada para quilograma, de quilograma para grama e de grama para miligrama. Para mim converter de cima para baixo, você vai multiplicar por 1000. Você vai fazer a operação matemática inversa da que você estava fazendo de baixo para cima. De baixo para cima você divide, de cima para baixo você vai multiplicar. Então, se eu quiser converter de toneladas para quilogramas, você multiplica por 1000. De quilogramas para gramas, você vai multiplicar por 1000 também. E de gramas para miligramas, multiplicará por 1000 mais uma vez. Existem outros métodos onde você pode fazer uma conversão direta. Você poderia passar diretamente de miligrama, por exemplo, lá para quilograma. Se você quisesse fazer isso, você deveria adicionar 1000 e 1000. 1000 vezes 1000 aqui é igual a 1 milhão. Logo, se eu quisesse converter diretamente de miligrama para quilograma, você deveria pegar o seu valor e dividir por 1 milhão, que é um número 1 com 6 zeros aqui depois dele. Esse método de fazer uma divisão direta, uma conversão direta, de uma unidade que está lá embaixo para uma que está mais em cima, eu vou fazer melhor ela nas aulas de resoluções de questões, tá? Então são nas próximas aulas nessa mesma playlist. Eu até não expliquei muito bem no começo da aula, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo uma playlist cuja a primeira aula será essa, o que é a química, o que estuda a química, e as outras aulas serão as aulas, a continuidade desse curso no primeiro ano, tá? Falando sobre as conversões de unidade de massa e também sobre as conversões de unidade de volume que nós já veremos aqui nessa mesma aula, tá? Então vocês vão ter uma série de outras videoaulas para vocês poderem praticar isso daqui. Bom, continuando, agora eu vou fazer uma conversão só para você entender mais ou menos como que funciona. Imaginem vocês que eu tenho 2000 miligramas e eu quero converter 2000 miligramas na unidade de gramas.
quantos gramas que eu vou ter? Bom, você vai observar o seguinte, miligramas está aqui. E você quer converter para a unidade de gramas que está logo acima. Para converter de miligramas para gramas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir por 1000. Então você simplesmente vai pegar esse valor que você tem, que são 2000 miligramas, e vai dividir esse valor por 1000. 0 corta com 0, 0 corta com 0, 0 corta com 0, 2 dividido por 1 vai ser igual a 2. Você estava convertendo de miligramas para gramas, então você vai colocar 2 gramas. Logo, você descobre que esse x aqui é igual a 2. Então você tem 2 gramas e é correto você dizer o seguinte, que 2000 miligramas é igual, é a mesma coisa de dizer 2 gramas. Tudo bem? Então já foi convertido esse valor e a gente descobre que a resposta seriam 2 gramas. Bem tranquilo, né? Vamos aqui a uma segunda conversão de unidade de medida. Nesse caso, eu vou pegar o valor, vamos colocar aqui 2,4 quilogramas e eu vou converter esse valor para a unidade de gramas também. Quantos gramas que eu vou ter? Vou colocar aqui, ó, x gramas. Eu quero descobrir o valor desse x aqui. Bom, eu estou convertendo de uma unidade maior, quilograma, para uma unidade menor, que é o grama. Então, nesse caso, a gente vai ter que multiplicar por 1000. Eu vou pegar o valor em quilograma e multiplico por 1000 para encontrar ele na unidade de gramas. Então, você vai pegar o 2,4 e multiplicar por 1000. Multiplicando por 1000, você chega no resultado correto. Vamos fazer essa multiplicação? Vamos ter aqui 1000 vezes 2,4. Primeiro, 4 vezes 0 é igual a 0, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4. 2 vezes 0 é 0. Não esqueça que a primeira multiplicação que você for fazer aqui, 2 vezes 0, o resultado tem que estar na coluna embaixo do 2. Por isso você deixa uma lacuna aqui. Você não vai utilizar esse espaço, ok? Agora você vai fazer 2 vezes esse 0 aqui de cima vai dar 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1 é 2. Você vai somar esses valores. Vou colocar o mais aqui, 0 mais ninguém é 0. 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 é 0. 4 mais 0 é 4. E 2 mais ninguém é 2. Bom, você tinha também um número com vírgula, né? Você tinha uma vírgula e à esquerda da vírgula, à direita da vírgula, você só tinha um algarismo. Então, aqui na resposta, você vai deixar a vírgula aqui para deixar apenas um algarismo à direita da vírgula. Assim como você tinha aqui em cima, você vai deixar aqui na sua resposta. Então, o seu resultado é 2.400. Logo, 1000 vezes 2,4 é igual a 2.400 e a gente encontrou aqui o valor dessa conversão. 2,4 quilogramas é igual a 2.400 gramas. E esse daqui é o valor do nosso x. Pronto, já convertemos uma unidade menor, que era o miligramas, na unidade de grama, e uma unidade maior, que era o quilograma, na unidade de grama. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma outra conversão, só que do tonelada eu vou converter diretamente para a unidade de gramas. Então vamos ver como que funciona quando a gente faz assim. Primeiro, eu vou escolher um valor. Eu vou colocar o número 3, tá? Vou colocar o número 3 de 3 toneladas. E eu quero converter de 3 toneladas para a unidade de grama, né? Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou converter esse valor de 3 toneladas para a unidade de quilograma. E depois eu vou pegar esse valor em quilograma e vou converter para a unidade de grama. Para converter de tonelada para quilograma, olha só, o que a gente tem que fazer? Tonelada maior para o menor, que é o quilograma. Eu vou multiplicar por 1000. E aí, eu multiplicando o número 3 por 1000, eu chego no resultado de 3.000. Eu tenho 3.000 quilogramas. No entanto, eu queria converter tonelada em gramas. Então, eu vou ter que pegar esse valor de quilogramas e multiplicar por 1000 também, para que eu converta ele agora para a unidade de gramas.
E o resultado vai ser 3.000 mais 3 zeros. Então, teremos aqui o número 300 mil, não é? Não, 3 milhões. Então, temos 3 milhões de gramas aqui. Logo, podemos dizer o seguinte, que 3 toneladas é a mesma coisa de ter 3 milhões de gramas. Belezinha? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o volume e sobre a conversão de unidade de volume, que vai seguir um padrão bem parecido com as unidades de massa que a gente já fez ali em cima, tá? A gente falou que a matéria é tudo o que tem massa e volume. Então, a gente também tem que entender um pouco sobre o volume. O volume, por definição, é o espaço que uma matéria ocupa independentemente do seu estado físico. A gente tem aqui mililitros, litros e metros cúbicos. Você pode fazer a conversão da unidade de ml para a conversão de litro. De baixo para cima é a mesma coisa, você vai dividir por 1000. É a mesma coisa do que a gente fez na unidade de massa. Se você quiser converter de litros para metros cúbicos, é só você dividir por 1000 também o valor que você tem. E se você tiver um valor em metros cúbicos e quiser converter para litro, você vai multiplicar esse seu valor por 1000. Se você quer converter de litros para mililitros, você vai multiplicar por 1000. Bem tranquilo. Vamos a alguns casos aqui para a gente praticar. O primeiro caso vai ser a gente converter, por exemplo, 0,25 litros em ml. Eu quero converter em mililitros. O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o meu valor em litros e eu vou multiplicar ele por 1000 para que eu tenha ele na unidade de mililitros. Tudo bem? Então, você vai pegar 1000 e vai multiplicar por 0,25. Tem um método que é um pouco mais fácil do que você fazer a multiplicação. Você pode pensar da seguinte maneira, 0,25 vezes 1000. Sempre que você estiver multiplicando, a sua vírgula ela vai andar para o lado direito, tá? E aí o que você vai fazer? Multiplicou, vírgula vai andar para a direita. O 1000 tem 3 zeros, então a vírgula vai andar para o lado direito 3 casas, porque existem 3 zeros aqui. 0,25 com a vírgula andando 3 casas, 1, 2, 3. Ficou um vãozinho vazio, você vai adicionar um zero e cortar a vírgula aqui. Como essa vírgula vai ter saído daqui, você vai ter um zero à esquerda que você vai ignorar. E o seu resultado vai ser 250, ou 250,0. Logo, eu estou dizendo que se você fizer a conta 0,25 vezes 1000, o resultado vai ser 250. E é justamente isso que você vai encontrar como resposta. 0,25 multiplicado por 1000 é igual a 250 ml, ou seja, 250 mililitros, tá bom? Já fizemos a primeira conversão. Agora, você pode fazer a conversão de outra unidade. Vamos colocar aqui, Eu não coloquei aqui em cima, mas é bom salientar o seguinte, que mililitros é a mesma coisa que centímetros cúbicos, tá? Então, se eu falo que eu tenho 1 centímetro cúbico, é igual a eu dizer que eu tenho 1 ml. Por quê? O que é 1 centímetro cúbico? Centímetro cúbico é se você tiver um cubo, imaginem vocês um cubo, e esse cubo, ele tem nas suas arestas 1 centímetro. Vamos supor que ele tenha, então, aqui 1 centímetro aqui na frente, 1 centímetro aqui de profundidade e 1 centímetro aqui de altura, tá? Então, você tem 1 centímetro, aqui você tem 1 centímetro e aqui você também tem 1 centímetro. Se você fizer as multiplicações, olha o que acontece. Lembre-se você que na matemática, x vezes x é igual a quanto? É igual a x ao quadrado. Por quê? Você está multiplicando potências de mesma base. X vezes x é a mesma coisa de dizer x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Afinal, todo número que não está elevado a nada, na verdade está elevado a 1. Então, você tem a multiplicação de potências com a mesma base, você conserva a base e soma as potências, e soma os expoentes. Então, 1 mais 1 é 2.
Se eu tivesse, por exemplo, y vezes y vezes y, você teria como resultado y ao cubo, porque é y elevado a 1 vezes y elevado a 1 vezes y elevado a 1, que vai ser 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3, e aí você já descobriu aqui por que desse cubo, e é a mesma base, não é? Então você vai ter que conservar essa base y aqui. No nosso caso, a gente está falando sobre centímetro. Centímetro vezes centímetro seria igual, então, a centímetro ao quadrado, porque eu tenho duas vezes o centímetro, elevado a 1 e elevado a 1. No nosso caso, ainda não é centímetro ao quadrado, porque eu tenho mais 1 centímetro. Eu tenho 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Vezes centímetro vai ser centímetro ao cubo. Então, 1 centímetro cúbico é um cubo que possui arestas, as suas bordas, suas laterais, de 1 centímetro. Tudo bem? Agora, por que 1 centímetro é igual a 1 ml? Porque se você pegar 1 ml de um líquido e colocar dentro, um líquido qualquer, tá? E colocar dentro de um cubo de 1 centímetro cúbico, você vai preencher todo esse cubo. Logo, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa do que 1 ml. Belezinha? Então, já aprendemos aqui a fazer a conversão dessa unidade aqui. Qualquer valor que eu colocar em centímetro cúbico, e se eu te perguntar em ml, você vai converter dizendo que é o mesmo valor, só muda a unidade. Na verdade, eles são a mesma coisa, beleza? Vamos fazer aqui mais uma conversão, só que agora eu vou pegar uma unidade menor para uma maior. Eu vou pegar aqui de mililitros para litro. Imaginem vocês que eu tenha 450 mil ml e eu queira converter para a unidade de litros. O que você vai fazer? Dividir esse valor por 1000. Dividido por 1000, 0 corta com 0, 0 corta com 0, 0 corta com 0, 450 dividido por 1 vão ser 450 litros. Descobrimos agora qual que seria o valor de ml, de uma unidade menor para uma unidade maior. Era só você dividir por 1000, encontramos o resultado, 450 litros. Belezinha, pessoal? Então essa foi uma aula introdutória, falando aqui um pouquinho sobre o que é a química, né? Uma ciência que estuda a matéria e estuda as transformações da matéria que veremos mais à frente em outras videoaulas. Não esqueça que após essa videoaula você vai ter aqui embaixo uma playlist com uma lista de exercícios para você praticar sobre as conversões de unidade de medida de massa e de volume. Então vai ter dois links aqui embaixo. Um link é onde você vai encontrar uma playlist, tá? A playlist da qual essa videoaula faz parte, que é uma playlist do primeiro ano do ensino médio, ensinando toda a matéria do primeiro ano. Claro que as aulas ainda estão sendo feitas, então você só vai encontrar algumas aulas por lá. Dentro da playlist você tem diversas questões de conversão de unidade de massa e de volume, tá bom? Que são os próximos conteúdos. É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E se gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!